Seja bem-vindo ao treinamento de comunicação da Associação Central Sul-Rio-Grandense. Esse é um momento muito especial onde você vai ter a oportunidade de entrar em contato com aquilo que de mais importante nós temos na igreja, a Bíblia. E como nós podemos comunicar bem como comunicadores da Igreja Adventista Sétimo Dia? É isso que nós vamos ver a partir de agora. A mensagem é a palavra de Deus. Nós somos chamados por Deus para sermos aqueles que comunicam, que levam uma mensagem de boas novas. E Deus está nos convidando para que a gente possa fazer um excelente trabalho lá na igreja, ou aí na igreja local, onde nós temos a oportunidade de aproximar pessoas desse grande comunicador que é Jesus Cristo. Eu gostaria de lembrá-los que nós temos uma mensagem muito especial para o nosso tempo. Quando a gente vai à Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, dos versos 6 em diante, nós encontramos ali uma mensagem que Deus deixou para nós. É verdade, para você e para mim, onde nós temos a oportunidade de levar uma mensagem de salvação, e a primeira mensagem angélica faz menção a esse juízo que está acontecendo, onde as pessoas precisam se preparar para que dessa maneira possam realmente serem felizes e encontrar a Jesus Cristo um dia que será a fonte de toda alegria. Prepare-se agora. Você estará agora na presença do pastor Tiago e também do Douglas, que é o nosso jornalista, e nós teremos a oportunidade de aperfeiçoar um pouquinho mais a respeito de como levar Jesus Cristo às pessoas. Eu quero convidar você agora, nesse instante que estamos iniciando esse treinamento, para orarmos e pedirmos a bênção de Deus. Querido bom Pai, estamos iniciando um treinamento muito especial, onde queremos nos aperfeiçoar para fazer com que a Bíblia seja melhor comunicada para as pessoas às quais nós entramos em contato. Abençoa a esse diretor de comunicação, abençoa a essa equipe de comunicação que está assistindo esse vídeo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, nós estamos muito felizes porque você está com a gente e eu entendo que se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você é um líder comprometido com a causa do nosso Deus. Após esta reflexão, nós vamos agora trabalhar alguns pontos que vão fazer de você um melhor líder na área de comunicação, um comunicador melhor, alguém que vai usar esse talento, esse dom, essa capacidade que Deus te concedeu para pregar o Evangelho, para salvar pessoas. Nós aqui na Associação Central Sul-Rio-Grandense estamos muito felizes porque recebemos agora um novo colega. O novo jornalista da associação é o Douglas Pessoa. E eu quero que o Douglas se apresente aqui para os nossos irmãos, para os nossos amigos que estão com a gente, dizendo um pouquinho, Douglas, de onde você está vindo, da tua experiência, e logo depois já vamos entrar no nosso tema, no nosso treinamento. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, pastor. É isso aí, pessoal. Meu nome é Douglas Pessoa. Eu vim lá do Rio de Janeiro para trabalhar aqui com vocês, com os gaúchos da região central do estado. Eu me sinto muito feliz em estar podendo contribuir com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e nós estaremos aqui juntos para seguir em frente e trabalhar para abreviar ainda mais a volta de Cristo. Amém. Que assim seja, não é? Que assim seja. Eu quero introduzir a nossa fala com um texto que está lá no livro Profetas e Reis, na página 263, que diz o seguinte: quando Deus abre o caminho para a realização de certa obra e dá garantias de sucesso, o instrumento escolhido deve fazer tudo o que estiver em seu poder para alcançar os resultados prometidos. O sucesso será proporcional ao entusiasmo e perseverança com que o trabalho é levado ao seu fim. Eu gosto de pensar que essa palavra aqui, ó, entusiasmo, perseverança, é aquele líder que não desiste, sabe, Douglas? Aquele líder que acredita no chamado. Esse é o primeiro ponto para fazer de você um bom líder. Para fazer de você um bom líder na área de comunicação. Acredite nesse chamado, que Deus que te chamou, Ele vai fazer a diferença. Agora é claro que essa inspiração, esse entusiasmo, ele precisa estar conectado ao preparo técnico. Algumas qualificações, algumas sugestões muito práticas vão fazer a diferença para que você seja de fato um grande líder. E eu quero começar dizendo o seguinte: eu acho, Douglas, que o primeiro passo para você ser um bom comunicador é formar uma equipe. Então, primeiramente, você precisa de pessoas que estejam interessadas no assunto, né? Pessoas que gostam de câmera, que gostam de trabalhar com comunicação e que entendem a importância desse departamento para a igreja. Então, você precisa se cercar dessas pessoas. Não é difícil você encontrar. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento técnico,
mas ela tem uma força de vontade de aprender e tal, então você pode usar sim essa pessoa para agregar ali e daí formar sua equipe. Pessoas que já gostam de operar muito em redes sociais, pessoas que não têm muita vergonha de ir na frente e fazer anúncios, pessoas que também gostam de escrever e que procuram escrever corretamente. Se você se juntar pessoas com esses perfis, isso vai ajudar muito no seu trabalho. Muito bom. Você colocou, Douglas, aqui no nosso roteiro, o perfil de um bom comunicador. Sim. E eu acho que esse perfil que o Douglas colocou para a gente aqui vai ajudar você a perceber quem são as pessoas adequadas para trabalhar na sua equipe de comunicação. São pessoas que buscam informações, que organizam a liturgia da igreja. Sim. E que se relacionam bem com os fiéis e amigos da igreja. Além, é claro, né, como o Douglas acabou de falar, dessas questões técnicas, alguém que tenha afinidade com a informática, com as redes sociais. Não tem como ser um líder de comunicação hoje pensando que a função da comunicação se limita a dar anúncios na igreja. Exatamente. Isso era muito comum no passado. Se pensava que o líder de comunicação é o camarada que fica dando anúncios na igreja e se encerra aí a participação. Esse conceito está errado. Totalmente. A comunicação ela é efetiva e muito efetiva justamente fora daquele momento dos anúncios. Não que o anúncio não deva acontecer, deve acontecer. Mas a comunicação mesmo ela vai acontecer em outras instâncias. Exatamente. Então a gente até enumerou alguns aqui no nosso estúdio, né? O que o comunicador ele faz? Ele busca informações, ele organiza e ele se relaciona. O primeiro tópico que fala de buscar informações, a gente coloca isso não só no âmbito da igreja, mas o comunicador ele precisa ter um gosto por estar sabendo de tudo, tanto quanto notícias, tanto o que está acontecendo na cidade que ele mora, no estado que ele vive, que no nosso caso é aqui o Rio Grande do Sul. E quando a pessoa tem esse gosto por estar sempre informado, dentro da igreja ela vai fazer a mesma coisa. Então é preciso que o comunicador ele tenha essa questão, seja uma pessoa atualizada, seja uma pessoa também, além de ser atualizada sobre o que está acontecendo aqui no nosso estado, na nossa cidade, também seja atualizada sobre o que está acontecendo na igreja em âmbito sul-americano, porque nós temos uma liderança local, da igreja local, de cada das igrejas que vocês pertencem, temos a liderança regional, que é da associação, que cuida aqui de uma parte da Grande Porto Alegre, região central e até a fronteira, e também temos uma liderança a nível região sul, né, os 3 estados que compõem a nossa região, e temos uma liderança a nível sul-americano, com vários países, incluindo o Brasil. Então, o comunicador, o primeiro passo, ele precisa conhecer bem dessa hierarquia, de como que a igreja funciona. A partir daí, ele vai conseguir interpretar melhor as informações para poder repassar isso com qualidade para os membros da igreja local. É importante nós lembrarmos, não é, Douglas, que essa igreja ela é um movimento mundial. Não existem igrejas locais que sejam independentes dentro da igreja adventista. Todas as igrejas, elas compõem um todo, representando aí o pensamento de uma igreja que é global realmente. Então isso que o Douglas mencionou agora é fundamental. Saber o que acontece nas instâncias superiores vai dar para a tua igreja maior relevância dentro daquilo que Deus espera da igreja onde você trabalha. O que mais, Douglas? Exatamente. Também como eu havia falado, além de buscar as informações, o comunicador ele também ajuda a organizar a liturgia da igreja. Muita gente tem um pensamento errado de que o comunicador ele só deve estar ali para fazer anúncios. Vai lá, faz os anúncios e sai. Não é assim. Você precisa fazer parte de toda a liturgia da igreja, porque o culto ele segue uma ordem. E às vezes a gente tem que cuidar dessa ordem para que o culto continue sendo uma coisa atrativa. Uma coisa muito importante é evitar que nos programas da igreja aconteçam lacunas de espaço, por exemplo. Sobe uma pessoa para falar e depois disso vai ter uma oração, mas a pessoa desceu e aí ficou aquele 1 minuto, 1 minuto e meio sem ninguém fazer nada. Você mostra que a liturgia está desorganizada. A coisa tem que acontecer de um jeito natural, tem que fluir. E o diretor de comunicação, se tem esse olhar atento, se ele está esperto para essas coisas, ele vai contribuir para que as coisas aconteçam muito bem. Quer ver uma coisa que me vem à mente aqui agora, Douglas? Sim. E que é muito comum, infelizmente é comum. Eu espero que não seja na sua igreja. Uma sonoplastia que não funciona. Com ruídos na comunicação o tempo inteiro. Com a tela, a imagem do projetor de vídeo que não chega do jeito que tinha que chegar. Ou pior,
o sonoplasta ou o operador ali da imagem fica mexendo na imagem na frente de toda a igreja, escolhendo as coisas que vão entrar. São alguns detalhes que geram ruídos na comunicação. Então, o líder de comunicação esteja atento a isso. Promova dentro do seu distrito, fale com o seu pastor, procure a gente aqui na associação para promover treinamentos específicos para esses líderes de imagem, de som e também para promover uma liturgia que seja mais completa e que as coisas funcionem de um modo pleno e perfeito como o nosso Deus merece. É isso aí, pastor. E uma coisa também muito importante, que era o que eu estava falando no início, na questão de ter consciência de como a nossa igreja funciona, do modo hierárquico da regional, estadual e a nível sul-americano. Baseado nisso, a gente tem também, uma coisa que é importante ressaltar, pastor, é a questão da nossa comunicação da web, que a Igreja Adventista nos últimos anos tem desenvolvido bastante, que é se comunicar com os membros e com pessoas que estão conhecendo a igreja através da internet. Isso tem sido feito através de sites, né? Cada associação tem tido um site oficial, padronizado, com notícias, com fotos e com vídeos do que está acontecendo na região local. E tem também as redes sociais oficiais da igreja. Então é uma coisa bem padronizada e através da web a gente consegue ter essa comunicação próxima. Então por isso é muito importante o líder de comunicação da igreja local estar literalmente conectado com esses meios oficiais de comunicação da Divisão Sul-Americana e da Associação Central Sul-Rio-Grandense. Seguindo, né? Seguindo esses perfis, atento às hashtags oficiais, porque se a gente tem uma hashtag oficial, por exemplo, aqui do nosso campo, vou falar agora de uma área que eu cuido também, que não é aqui na área de comunicação, que são os jovens adventistas. Então nós tivemos agora, dia 16 de março, o Dia Mundial do Jovem Adventista. E em todos os lugares aí da América do Sul, nós postamos as fotos com a hashtag GYD19, GYD19, que é o Global Youth Day 19. E foram milhares de publicações. E se nós tivermos as hashtags sendo seguidas em publicações da igreja local, você pode acontecer uma linda Santa Ceia. Por que não fazer uma foto bonita da Santa Ceia e postar utilizando uma hashtag oficial da nossa igreja? Nós estaremos dessa maneira proporcionando uma maior visibilidade da nossa igreja. Quantas pessoas chegaram em alguma igreja, pode ser que tenham chegado na sua igreja, por alguma influência da internet, pela Novo Tempo, pela rádio, mas a influência das redes sociais hoje é muito grande e você pode estar contribuindo para salvar pessoas através disso. Existe um ponto assim, Douglas, que eu quero que tu comente com a gente, que eu sei que tu é um especialista, é verdade, que é na área de assessoria de imprensa. Ah, sim. É muito legal quando a igreja local se torna relevante para a comunidade ao ponto de um outro veículo de comunicação, de uma outra emissora, não apenas a Novo Tempo, mas uma outra emissora, ir fazer uma cobertura daquele movimento, e aí aquilo sair num jornal, seja um jornal impresso, seja na rede social daquele veículo, ou mesmo na televisão, como aconteceu várias vezes. Quais são os passos que o diretor de comunicação deve dar para tornar a sua igreja relevante e chamar outros veículos de comunicação para cobrir os seus eventos? Então, há alguns anos a Igreja Adventista ela vem trabalhando com foco de investir na assessoria de imprensa. Primeiro é bom pontuar o que é uma assessoria de imprensa, né, que muita gente não sabe. A assessoria de imprensa é um departamento dentro da comunicação que é responsável por fazer o relacionamento entre a empresa, no nosso caso a igreja, e a mídia externa. A mídia externa que eu falo, o Globo, SBT e etc., Zero Hora, outros veículos de mídia que a gente chama de mídia secular. Então, é para mostrar a igreja através desses canais. Como que a gente faz isso? Mostrando que nós temos trabalhos relevantes que podem virar notícia, né? Então, isso, há uns 3, 4 anos, a igreja vem trabalhando bem forte nisso, do assessor de imprensa do campo, no caso eu e outros colegas que trabalham em cada associação, de correr atrás dos veículos de imprensa. Mas uma coisa bem legal que tem acontecido é que muitas vezes, devido ao relacionamento que o centro de mídia tem criado com a imprensa, às vezes a imprensa vem espontaneamente atrás da gente. Que legal. Mas isso só acontece quando a gente mostra uma igreja organizada. Por exemplo, eu tenho um evento bem legal que está acontecendo na região serrana, na região de Caxias do Sul. E aí eu chamo a imprensa para ir lá. Eles olham lá, chegam lá, um evento de desbravadores, digamos. Eles veem os desbravadores uniformizados, vem o evento organizado, acontecendo no horário,
vem uma causa social dentro do evento, uma preocupação com a comunidade, o repórter ele vai gostar muito disso e ele vai pensar, poxa, quando esse pessoal fizer um outro evento assim, eu vou vir atrás espontaneamente. Já aconteceu várias vezes comigo lá no Rio de Janeiro, depois de eu ter criado um relacionamento com os veículos locais da cidade, eles já me procuravam. Por exemplo, a gente teve um projeto com moradores de rua, na zona norte do Rio, e eu chamei o pessoal do jornal o Globo. Eles gravaram uma reportagem, e no ano seguinte, quando estava próximo do Natal, que o projeto tinha a ver com o mutirão de Natal, eles me ligaram para vir gravar novamente. Então, só que isso não é um trabalho só meu, isso é um trabalho meu com vocês. Porque para que eu mostre um evento organizado, eu preciso que vocês ajudem a organizar o evento. Porque assim, quando um veículo de mídia externo vem gravar uma coisa que a gente faz, isso é uma vitrine muito grande. Então a gente tem que mostrar que nós somos adventistas de fato, um povo organizado, um povo que sabe fazer um evento. Estou entendendo então que ao mesmo tempo que pode ser a glória, pode ser muito ruim. Também. Se uma equipe de um determinado veículo de comunicação vem para cobrir o nosso evento e chega lá e a coisa está desorganizada, eles nunca mais vão voltar. Com certeza. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Douglas. Os nossos líderes de comunicação, eles podem fazer contato com a gente quando tiverem um grande movimento acontecendo lá na igreja deles e pedindo a tua ajuda para fomentar esse movimento com algum veículo de comunicação da própria cidade? Sim. Não que tu vá lá todas as vezes, mas às vezes um contato por telefone, uma orientação, porque existem os jornais locais. Sim, sim. E é tão legal, de vez em quando eu recebo alguma mensagem, alguma foto que algum líder mandou para mim, daquilo que aconteceu e saiu lá no jornalzinho da cidade tal. E lá está a foto dos Calebes, lá está a foto do programa das mulheres, lá está a foto do evangelismo que aconteceu naquela região. E tudo só aconteceu porque algum jornalista daquele específico veículo de comunicação ficou sabendo. Sim. E ele ficou sabendo porque alguém contou para ele, alguém chamou ele. Então eu acho que isso é importante, né? Sim, com certeza. É muito importante a gente criar esse relacionamento com a mídia. E os líderes de comunicação, eles podem estar fazendo isso com a mídia local. E qualquer dúvida que você tenha, você pode me ligar aqui. Eu vou deixar o telefone aqui, o e-mail de contato, embaixo no vídeo. Você não precisa ter receio, pode vir falar com a gente, falar assim, olha, eu estou querendo chamar a mídia tal da minha cidade, como é que eu faço e tal. Se você quiser, eu posso estar entrando em contato com a mídia também, mas já apresentando o líder local, falar assim, olha, eu sou o assessor de imprensa para o campo inteiro, que a gente tem de atuação, mas daquela cidade local ali é o fulano que vai estar lá contigo. Muito entende? bom. E eu preciso estar pelo menos sabendo que vai ter essa visita do jornalista para poder passar algumas orientações. Porque a gente tem que, quando esses jornalistas vão para o evento nosso, eles vão perguntar muita coisa. Coisas que para a gente parecem óbvias. Por exemplo, a gente guarda o sábado. Para a gente é óbvio porque a gente passou por um estudo bíblico, um processo de conversão. Mas para uma pessoa que veio de um veículo de fora, isso não é tão claro. Então a gente tem que... Muitas vezes nem faz sentido para eles. Muitas vezes nem faz sentido. Então a gente tem que ter as palavras certas para explicar em poucas palavras, poucas frases, o porquê que a gente segue determinadas doutrinas, para que fique isso bem claro na mente deles. Muito Assim, bom. esse pessoal segue tal coisa por isso, entendi. Que aí ele vai colocar na matéria um tom positivo para o nosso estilo de vida, e não um tom pejorativo, que é o que a gente vê muitas vezes como a religião é tratada na mídia, né? Legal. Eu queria, logicamente, dentro do nosso assunto, que é comunicação, abordar um outro ponto, Douglas, que eu entendo que é fundamental. É central na nossa função, que é a maneira como as pessoas estão vendo a nossa igreja, mesmo para o lado de fora dela. Eu estou falando das fachadas da igreja. Tem alguns líderes de comunicação que pensam que a fachada da igreja, os letreiros, né, com o nome da igreja, ou mesmo da TV Novo Tempo, é uma responsabilidade do líder de patrimônio da igreja local. Muito bem, vamos deixar bem claro quem é responsável pelo quê. O diretor do patrimônio é o responsável pela execução das obras da igreja. O diretor de comunicação é aquela pessoa preocupada com a estética da igreja. E ele vai não apenas falar sobre o que está lá fora da igreja, na fachada, mas também lá no interior da igreja. Talvez a sua igreja não tenha condições de fazer a fachada que você sonha. Mas pelo menos o teu sonho precisa ser apresentado para o pastor da igreja, para o ancião da igreja, e a gente começar a se planejar, a se organizar para fazer da fachada da igreja uma coisa bonita. Porque, vamos falar a verdade,
Se você não fosse membro dessa igreja, você estivesse procurando alguma igreja porque você está com o coração angustiado, precisa de uma resposta, e você passa na frente de um determinado prédio e olha aquele negócio feio, meio assim, com a pintura mal feita, toda cheia de bolhas. Às vezes, assim, faltando uma letra assim, na faltando palavra. uma letra no nome da igreja, se é que tem o nome da igreja. Queridos, toda igreja adventista tem que ter claro o nome da igreja. E também, em alguma plaquinha, em algum local, os horários de culto. Porque eu já ouvi dezenas de histórias de pessoas que passaram na frente de uma igreja, por várias vezes, chegando no domingo pela manhã, porque eles pensam que o culto é domingo de manhã, e não tem o culto, e às vezes deixam de ir na igreja por causa disso. Então, entenda que uma grande responsabilidade sua, como diretor de comunicação, é fazer com que a fachada esteja devidamente identificada e também bonita, bem cuidada, porque muitas pessoas têm nessa primeira impressão, como já diz o ditado, a impressão que fica da nossa igreja. Então atente-se para isso, porque a fachada da igreja é muito importante. Com certeza, pastor. E desde há uns 2 anos, a Igreja Adventista na América do Sul, ela atualizou a sua logomarca, atualizou o tipo de letra que é usado nos meios oficiais. Então a gente tem, por exemplo, nos totens, vocês podem observar, nós estamos com uma logo muito parecida com a logo antiga, mas também ela sofreu alguns pequenos ajustes que a gente vai mostrar para vocês no vídeo, mas que se tornou agora a marca oficial da igreja. Então, assim, se você vai precisar produzir um nome da igreja para colocar na fachada, algum papel para poder colocar um anúncio que você precisa colocar o timbre oficial da igreja, a gente pode estar fornecendo para você. Nós temos aqui um arquivo com todas as logomarcas, com a logomarca oficial da igreja, como que deve ser com a logo do lado, a logo lateral, com o nome na lateral também, ou às vezes com a logo em cima e o nome embaixo. A gente tem tudo isso padronizado que veio lá da divisão. Uma coisa que lembro agora, Douglas, é que nós temos uma recomendação, um voto da divisão sul-americana, indicando que a logo da Novo Tempo Sim. não pode ser maior do que 60% do tamanho da logo da igreja. Com certeza. Porque em vários lugares aconteceu de alguns líderes se motivarem, e a gente gosta muito da Novo Tempo, né? Mas fazer a igreja ficar com a logo da Novo Tempo gigante e o Igreja Adventista do Sétimo Dia pequeno. A gente tem que lembrar que a Novo Tempo está dentro do guarda-chuva de um movimento muito maior, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos pensar em algumas coisas assim mais específicas agora da parte da comunicação interna da igreja. Existem algumas ferramentas que são muito utilizadas, talvez em alguma igreja que você que está me assistindo aí viva uma realidade diferente, e a gente vai procurar trabalhar aqui atendendo as mais variadas possibilidades. Quer ver um exemplo? O velho mural. Ah, sim. O velho mural. Em muitos lugares, o mural continua sendo efetivo e relevante. Porém, se você tem um mural com cartazes de 2 anos atrás, com um monte de coisa que não tem mais nenhum sentido, aí, meu amigo, é melhor tirar esse mural fora. Porque o mural, ele tem o seu lugar, né, Douglas? Sim, com certeza. Mas ele precisa ser atualizado. Se ele não tiver atualizado, ele perde totalmente a utilidade dele. Porque ele faz um desserviço à igreja. Exatamente. Porque alguns membros que não têm a obrigação de saber, eles chegam lá, olham um cartaz, está com uma data errada, porque é do outro ano, e ele acaba se confundindo, tudo porque não houve uma organização. Então, dentro da equipe, uma sugestão, na tua equipe de comunicação, delega para uma pessoa específica a função de administrar o mural, de deixar esse mural sempre atualizado. E uma outra alternativa que tem sido comum por aí é o Sim. mural digital. Sim. Uma TV bacana, num bom tamanho lá na frente, com os cartazes digitais girando ali naquela TV, em um lugar bem especial ali dentro do hall da igreja, enfim, onde as pessoas poderão acessar e ter as informações do que vai acontecer. Exatamente, pastor. O mais importante de tudo isso, seja o mural digital ou o mural físico, o mural comum, é ele estar sempre atualizado. Uma coisa fundamental no evangelismo é mostrar que nós somos uma igreja organizada. São detalhes que, como o Douglas acabou de mencionar, e eu concordo totalmente contigo, Douglas, faz a diferença para a pessoa vir e se sentir em casa. Ela gostar do ambiente onde ela esteve. Um dos meios mais comuns da comunicação, que as pessoas costumam fazer frequentemente, e que alguns, como eu já disse no início desse vídeo,
entendem que toda a comunicação gira em torno disso, são os anúncios na igreja. Alguns princípios são fundamentais. Primeiro, nós estamos no momento do culto, então temos que ter um certo cuidado para não fazer daquele momento um momento assim que perde um pouco a harmonia do culto. Eu não estou dizendo aqui que você não possa sorrir, claro que pode brincar, não tem nenhum problema, desde que a intenção seja realmente comunicar, levar para as pessoas a comunicação daquilo que você está se propondo a falar. Mas não se iluda, porque eu tenho visto na minha experiência, eu estou sentado lá no lugar do pregador e vejo o líder ou o representante dele que está falando lá na frente, dando os seus anúncios, e grande parte da igreja parece que não está atenta ao que ele está dizendo. Isso significa dizer o seguinte: em primeiro lugar, você tem que tentar transformar o momento dos anúncios uma coisa que seja breve, ao ponto e que de fato as pessoas prestem atenção no que você está dizendo. Mas, Douglas, não dá para confiar totalmente naqueles momentos ali de 3 minutos que se tem para dar os anúncios, que eu acho que a gente não tem que se estender muito. Algumas pessoas preparam uma apresentação num PowerPoint, enfim, com alguns slides. Tá tudo bem. Cuidado para não fazer um monte de slides e ficar fazendo uma palestra lá na igreja. Sim. Que não é por aí. Você faz 1 ou 2 slides e pontua ali as questões principais. Mas ainda assim, eu repito, não confia totalmente naquele momento ali para que as pessoas entendam o que tem que ser dito. Às vezes o comunicador fala e por ter falado fica tranquilo, dizendo, olha, já comuniquei. Não, comunicação não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem. E por isso não é apenas o momento dos anúncios que vai resolver o problema, sim, mas outras alternativas devem ser utilizadas também. Com certeza. Uma delas é o WhatsApp, né? Todo mundo aí tem WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp. Então, se a sua igreja não tem, você pode estar criando um grupo com a sua equipe de comunicação e um grupo de WhatsApp com os demais membros. E através desse aplicativo, você pode estar comunicando o que vai acontecer e os anúncios da igreja. Agora, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, pastor, é cuidado para a gente não compartilhar coisa falsa. Porque às vezes num anúncio da igreja, você usa um grupo para botar anúncios, mas você ouviu falar de alguma coisa ali ruim que está acontecendo, aí você vai, puxa o link e já joga ali, sem saber o que foi. Alguém te mandou e você compartilhou. Mensagens, entre aspas, oficiais do presidente da Igreja Mundial. Sim. Esse tipo de coisa você já deve ter recebido. Eu vou dizer que 95% das vezes é fake news. Sim, com É certeza. notícia falsa. Sim. Então não dê sequência, não compartilhe esse tipo de notícia, a menos que venha diretamente do Douglas, de mim, ou de algum outro pastor, do seu pastor distrital. Aí você Sim. pode ter certeza que a coisa é certa, é séria, mas do contrário, não avance. Uma coisa importante sobre o WhatsApp, Douglas, eu tenho visto isso no meu próprio trabalho como diretor de jovens. Não adianta você comunicar coisas importantes no grupo. Preste atenção no que o pastor está dizendo aqui. Não pensa porque você colocou a informação no grupo lá de 30, 40 pessoas, todo mundo ficou sabendo. Se a coisa é muito importante, manda no privado. Sim. Toda a igreja tem os líderes formadores de opinião. Você tem que entender quem são esses 5 ou 6 líderes que são os formadores de opinião da sua igreja. Em alguns casos, igrejas maiores é um número maior. E você informar, comunicar diretamente essas pessoas e ter certeza se essas pessoas estão sabendo do que você falou para elas, se elas entenderam. E aí elas vão se responsabilizar de ajudar você a fazer o assunto chegar lá na ponta como tem que chegar. Um ponto também importante, pastor, é que a pessoa pode se perguntar, tá, a gente tem que compartilhar coisas oficiais, mas de onde que vem essas coisas oficiais? Olha só, as notícias e os anúncios oficiais da igreja, você vai encontrar ali sempre no site notícias.adventistas. Tem o Notícias.adventistas geral e tem os das associações. O nosso é acsr.adventistas.org. Esse é o site oficial que você vai ter as informações que são oficiais da igreja. As informações que são a nível de visão, vêm para a gente repassa também nesse site. Então, se você recebe um link de um anúncio de tal pastor, mas se lá no link está lá notícias.adventistas, com aquela barra verdinha que é a característica do nosso site, aí você pode confiar, não, realmente é uma fonte oficial. Mas assim, se você recebe de um site, de alguma coisa que você está na dúvida se é real ou não tenha receios em falar conosco. Pergunte-se, Douglas, tal e tal coisa,
Se é verdade ou não, pastor Tiago, eu recebi isso e isso. Está aparecendo ser do site da igreja. Está aparecendo ser do site da igreja. Isso é verdade ou não? Então, assim, não, o mais importante é você compartilhar, além das coisas oficiais, é você estar em comunicação conosco para a gente poder dialogar sobre isso e estar orientando cada um de vocês. Inclusive, orienta os membros da sua igreja a não compartilhar essas notícias antes de ter certeza de que de fato aquilo se trata de uma verdadeira notícia. Eu tive um líder de comunicação e quando tinha algo muito importante para comunicar para a igreja, ele fazia os anúncios, ele colocava no mural, ele usava as redes sociais, ele usava o WhatsApp, o aplicativo que a gente falou agora, mas ele fazia, sabe o quê? Ele ia para a porta da igreja na saída e ficava no boca a boca comunicando às pessoas e se certificando de que essas pessoas haviam entendido o que ele estava falando. E isso dava bons resultados. Talvez o grande segredo de uma comunicação eficaz é você não se concentrar apenas em um ponto específico, mas trabalhar com todas as ferramentas que estão à sua disposição para que as coisas cheguem lá na ponta. Eu quero colocar mais 2 pontos aqui, mas o Douglas também deve ter mais alguma coisa, mas eu gostaria de colocar esses 2 como pontos que eu entendo assim são cruciais. Um deles, descubra quais são os talentos que existem na sua igreja. Pessoas que gostam da área da comunicação, por exemplo, para serem youtubers. Você hoje tem muita gente, olha, são milhares de canais no YouTube de pessoas que postam os mais variados conteúdos. Nós precisamos incentivar, principalmente os jovens e alguns já mais velhos também, que gostam de falar para uma câmera, que se identificam com isso, para produzirem conteúdo de qualidade e postarem nas suas redes sociais representando o conteúdo e aquilo que nossa igreja tem pregado, que é a salvação em Cristo Jesus. Das mais variadas formas, né, Douglas? Sim, essas pessoas geralmente elas têm um alcance muito grande, principalmente no contexto local ali. Isso é muito bom, isso contribui para que mais e mais pessoas conheçam sobre o trabalho que a gente faz dentro da nossa igreja e quem sabe até queiram um dia vir e fazer parte do nosso grupo. Certamente. Eu tenho mais um ponto que eu quero colocar no final. Tu tem mais alguma coisa para mencionar para eles aí? Olha, uma coisa que eu gostaria de mencionar é a questão das redes sociais, na questão da produção de conteúdo para as redes sociais. Eu imagino que boa parte das igrejas de vocês tem uma página pelo menos no Facebook e talvez no Instagram. Legal, a gente incentiva bastante que você tenha páginas nas redes sociais ali, Igreja Adventista de Garibaldi, Igreja Adventista Central de Santa Maria, Igreja Adventista da Floresta. Isso é muito legal. Mas o mais importante do que ter essas páginas é mantê-las atualizadas, mantê-las com conteúdo. Porque não adianta você agregar 1.000 e 2.000 pessoas em uma página se você coloca uma postagem uma vez por semana, ou nunca coloca, ou nem responde as mensagens que as pessoas mandam no privado. Então, assim, é muito importante que as páginas das igrejas locais estejam em pleno funcionamento. Aí você pode perguntar, como assim? Vai funcionar como? Postando conteúdo. Então, teve um culto legal, tira uma foto do pessoal em momentos de oração, tira uma foto do pregador e fala, olha, fulano de tal esteve falando conosco hoje. Hoje no JA nós tivemos isso e isso. Para a gente mostrar para as pessoas que olharem aquilo ali, elas vão ver aquilo e pensar, nossa, que legal nessa igreja, porque pena que eu não fui, perdi, na próxima eu vou. Então, isso aí serve de incentivo. Então, a gente incentiva vocês a terem páginas no Instagram, no Twitter, no Facebook, das igrejas locais, mas que essas páginas estejam em funcionamento. Se elas não estiverem funcionando, então é melhor nem ter. Só para ter lá de enfeite, com uma fotinha ali e acabou, Perfeito. não dá. Senão, o serviço, novamente, como mencionei antes, é negativo. Exatamente. É negativo, porque as pessoas vão olhar para a sua página e vão dizer assim, cara, a página da Igreja X está com... A última atualização é de 2016. E eu não estou exagerando. Tem muitas situações que isso está acontecendo. Não deixe isso acontecer na sua igreja. Sim. Leve realmente a sério. Exatamente. Douglas, a tua parte, tem mais alguma coisa que tu queira mencionar? No meu é só um incentivo para que vocês estejam cada vez mais motivados a participar da comunicação da igreja. Eu quero ressaltar aqui qualquer dúvida. Vocês podem falar com o pastor, podem falar comigo. A gente está em plena disposição. A gente trabalha para vocês. Então, nós estamos à disposição de vocês e o que for preciso, a gente está em comunicação. Fantástico, Douglas. Bom, eu quero encerrar aqui o nosso treinamento dando aquele último tópico que eu entendo assim que é central, que é importantíssimo e que eu gostaria muito que todo líder de comunicação perceba essa responsabilidade.
muito mais do que comunicar, apenas por comunicar, toda pessoa que trabalha nessa área da igreja, ela está, acima de tudo, como você bem sabe, preocupada com o objetivo que todos nós temos, que é salvar. Nós precisamos salvar. E eu quero desafiar você a não ser apenas um líder da comunicação que trabalha nos bastidores, ou mesmo lá na frente, mas que trabalha assim na organização, mas que seja um líder de comunicação que também faça um trabalho pessoal. Tenha como meta na tua vida pessoal, na tua vida com Deus, salvar alguém, dar um estudo bíblico, se desenvolver nessa área também. Eu sonho com uma igreja, eu lembro da minha época como pastor e tal, sempre pensando em cada líder da igreja, atendendo a sua pasta, atendendo a sua responsabilidade, que ele foi nomeado por Deus para assumir aquela determinada função, mas sendo um líder preocupado com a salvação de pessoas. Eu quero ler um texto da Bíblia que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 1 e 2, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E agora vem a conjuração do apóstolo Paulo para Timóteo, que eu entendo que é para mim, é para o Douglas, é para você. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a palavra, insta, seja lá qual for a oportunidade que você tenha. Como líder de comunicação, você tem a oportunidade de ajudar dezenas ou talvez centenas de pessoas a entenderem qual é o seu chamado. Quando você compartilha uma mensagem oficial dessa igreja, quando você faz com que os membros e amigos da igreja fiquem sabendo dos programas que vão acontecer aí na sua igreja local, você está dando a oportunidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar com essas pessoas. Quando você utiliza as redes sociais, o mural da igreja, seja lá qual for a estratégia que você vai utilizar para comunicar, você está trabalhando para pregar a mensagem. Faça isso. Se envolva de maneira pessoal também e deixe Deus trabalhar através de você. Que Deus te use poderosamente e que esse seja um grande ano, um grande movimento em que a sua igreja realmente esteja mais preparada e pronta para ver o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Amém? Nós vamos fazer uma oração e vamos pedir que o nosso Deus abençoe cada líder de comunicação aqui da nossa associação. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado porque a Associação Central Sul-Rio-Grandense está contando, meu Deus, com um exército de comunicadores, de líderes da área de comunicação, diretores na igreja local, que estão fazendo o seu melhor, que estão trabalhando realmente para, através dos seus dons, contribuírem com a pregação da mensagem e a volta de Cristo. Senhor, por favor, abençoa cada um de nós, nos dê o teu poder, nos dê a tua força, nos unja com o teu Santo Espírito, para que essa área da igreja possa cumprir o seu papel e a missão dessa igreja possa ser cumprida. Nós entregamos tudo em tuas mãos, continua conosco, com a nossa família, com os nossos queridos. Nós oramos em nome e pelo amor de Jesus. Amém.